Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Poli Digital. Essa programação é um oferecimento da Poli Digital, uma plataforma completa de atendimento que vai revolucionar suas vendas, os processos como você toca, o seu atendimento, o seu pequeno e médio negócio hoje. A plataforma da Poli, ela integra WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WebChat em uma só plataforma de atendimento e isso tudo com CRM integrado. Além disso, nós somos uma plataforma oficial do WhatsApp, nós somos parceiro oficial. Isso faz com que possamos oferecer para você uma solução segura de comunicar com seus clientes pelo WhatsApp. Hoje temos um assunto que tem sido muito comentado pelo cliente que nos procura buscando entender a solução da Poly. Ele está diretamente ligado ao que a Poly oferece juntamente da Meta como um parceiro oficial. E é um assunto que nas últimas conversas que nós fizemos aqui no Conexão Poli Digital, e não só isso, se você está aí no nosso canal do YouTube, depois você confere, a gente tem uma série de vídeos para ajudar você que está começando, dando os primeiros passos ali no seu negócio e no seu atendimento pelo WhatsApp a profissionalizar. E tem se falado muito sobre banimento no WhatsApp. A gente tem uma série de novas regras que foram apuradas com o passar do tempo, e esse segundo semestre de 2025 teve muita novidade, teve muito susto também para o pequeno empreendedor que está dando os primeiros passos ali no WhatsApp Business de problemas com banimento. E muitas vezes isso é por falta de conhecimento de como evitar esse problema ou quando você não tem uma ferramenta adequada e eficaz para te ajudar no seu atendimento. Então, pensando nisso, pensando nesse assunto, hoje o nosso tema é banimento, WhatsApp banido, número do WhatsApp banido, o que eu posso fazer e como evitar. Então, hoje, para falar sobre isso, eu venho aqui representando também a Poly, eu sou o Timóteo, sou diretor de operações na Poly, cuido também da nossa parte comercial, sou especialista em vendas e trouxe aqui nossa primeira convidada dessa série de Conexão Poly Digital, veio no nosso primeiro episódio falar de sucesso do cliente, que é a Mariana Magri. Magri trabalhou conosco já com sucesso do cliente, já trabalhou conosco com parcerias. Hoje a Magri está conosco como head de novos negócios da nossa operação Latam e tem uma vasta experiência com CS, tem uma vasta experiência também com WhatsApp, né, com a a todo esse assunto que a gente vai falar, que são conexões no WhatsApp, né, homologação de clientes no WhatsApp. É especialista nesse assunto, tocou isso na frente da Poly por muito tempo e vai nos ajudar a conduzir esse papo aqui e sanar todas as dúvidas que você possa ter aí sobre banimento no WhatsApp. Magri, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco falando mais uma vez. Eu que te agradeço, Timóteo, muito feliz de estar aqui de novo. A gente sempre traz conversas e assuntos tão importantes para os nossos clientes e também para a sociedade de modo geral. A Poli, ela se preocupa bastante em passar essas informações de forma bastante dinâmica, democrática, para que todos consigam ter acesso a essas informações. Muitas vezes, como você bem sabe, o banimento ele pode ser um tabu, as pessoas não compreendem ao certo de onde vem, por que que acontece, né? E como que a gente consegue resolver, enxergam muito esse processo de banimento como uma situação, às vezes, irreversível, ou como uma má sorte, né. E aí hoje a gente vai poder explorar esse tema um pouquinho mais e entender um pouquinho mais como que a gente pode garantir maior segurança e estabilidade nessa comunicação com o cliente. Legal. Você, que eventualmente tem sua dúvida, deixa pra gente no chat. Eu não garanto que a gente vai conseguir responder aqui, mas a gente pode responder no chat, pode direcionar um especialista para falar contigo em tempo real aí. Mas de qualquer forma, quando a gente fala de banimento no WhatsApp, né, muitas vezes tem surgido em comentários em vídeos nossos no YouTube que a pessoa está quase desistindo. É possível hoje ficar fora do WhatsApp no seu pequeno e médio negócio? Estou começando agora, criei meu negócio, já estou dando os primeiros passos, meu WhatsApp foi banido. Desisto, não vou usar mais o WhatsApp. É uma possibilidade? Não, de forma nenhuma. 98% dos smartphones, eles já têm, eles são, aparelhos que já fizeram o download com o aplicativo do WhatsApp. Então 98% dos smartphones que hoje a gente tem ativos, eles têm já o WhatsApp instalado. Então isso você já consegue ver o potencial de consumo, né. E a gente sabe que 75%, por volta de 75% da população que é consumidora, ela já fez uma compra através do WhatsApp. Então o poder do WhatsApp atualmente para compra e venda é maravilhoso, é gigante. Então não é uma opção para nenhum tipo de negócio ficar fora do WhatsApp. O WhatsApp ele realmente ele faz essa ponte de maneira incrível, de maneira assertiva entre o vendedor e o consumidor. Então realmente eu não indicaria de forma nenhuma você empresário
a não se dedicar ao WhatsApp, a não tomar conta da sua conta do WhatsApp. É importante que você esteja atento à qualidade da sua conta e dedique, né, para que realmente situações como essa, banimento e etcétera, não aconteçam. Isso aí. E, a gente tem aí esses números, né, 3 em cada 4 consumidores compram pelo WhatsApp. A Poly tem se especializado cada vez mais em negócios de venda pelo WhatsApp, né, nosso cliente, principalmente o nosso cliente trabalha com venda pelo WhatsApp, ele conclui um processo de venda pelo WhatsApp. E o que a gente tem enxergado quando a gente fala de banimento, não é para o nosso cliente em específico, mas muitas vezes o cliente que nos procura. Porque depois que você está na OPI oficial, para quem não sabe, a gente vai falar disso mais à frente, mas seus riscos de banimento são muito menores, principalmente porque dentro de uma empresa dessa, como a Poly, você está assessorado de quais são as boas práticas e afins. Mas quando a empresa começa, a gente fala aqui, a gente já teve conversa aqui com o pessoal do Sebrae, já teve conversa com uma série de pessoas que falam que quando o negócio está começando, é hora de você dar os primeiros passos na tecnologia. E quando uma empresa começa no WhatsApp, é um paradoxo engraçado, né, quanto mais ela cresce, quanto mais ela tá conseguindo atender clientes, quanto mais gente a procura no WhatsApp, se ele tá no WhatsApp Business ou se ele tá pior ainda, né, no WhatsApp pessoal, maior o risco de banimento, né. É verdade. É muito importante isso que você falou. Eu acho que um dos maiores erros dos pequenos empresários, isso é uma coisa que eu converso muito com os pequenos empresários que às vezes, né, a gente conversa através de consultoria ou bate-papo, eles sempre trazem essa principal dúvida: por onde eu começo? Quais são as plataformas que eu devo me dedicar? Quais são as plataformas que eu devo implantar? E isso a gente tem naquele primeiro episódio. Você me perguntou exatamente isso e a gente falou sobre isso. Você deve se dedicar ao WhatsApp e ter um CRM adequado para você poder fazer o controle dos seus clientes lá dentro. Só que quando a gente começa pelo WhatsApp, essa ânsia por começar, né, essa ansiedade, essa vontade de começar as vendas, muitas vezes faz com que a gente tropece e troque ali os pés pelas mãos e você acaba começando errado. Então, fazendo o envio massivo através, né, do WhatsApp Business fora da API, essas diferenciações a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas a gente consegue, acaba visualizando, né, um número bem grande de pequenos empresários que quando são banidos, eles se assustam e eles não sabiam que eles poderiam ser banidos tendo uma troca, né, de uma mensagem comercial. Por que que eu fui banido, né? Então essas perguntas elas surgem bastante, justamente por isso, pela essa ansiedade de começar a já vender pelo WhatsApp e por achar que aquele é o caminho. E de fato, Timóteo, o ideal é a gente começar pelo WhatsApp, mas a gente tem que ter uma estratégia adequada para a gente poder começar por lá. Quando a gente fala de banimento, fica ainda na cabeça assim: "Ah, por que do banimento, né, mas isso é a vida é muito injusta e tudo mais". Mas o que eu queria trazer para o ouvinte, que a gente estava conversando até antes de começar o nosso papo aqui, é que existe uma lógica por trás de que por que o número é banido. Uhum. Não que o seu número deveria ter sido banido caso você tenha tentado fazer uma campanha de marketing para vender uma Claro. promoção que você está fazendo no sábado, de manhã na sua loja, não é isso. Mas é porque o banimento do WhatsApp, ele tem como base evitar fraude, golpes, né, porque hoje a gente é acostumado com o famoso caso da ligação, né, que você atende o telefone: "Olha, tem uma compra aqui no seu cartão de R$ 5.000, se você desconhece ela". Na ligação a gente pode ver que é muito mais frequente do que no WhatsApp. Sim. E no SMS então, teve uma hoje em dia ninguém mais usa, né, É, SMS pessoal, quem tá usando SMS tá perdendo oportunidade e tá com gastando dinheiro, certeza. todo mundo tá vindo para o WhatsApp usar templates de autenticação ou de utilidade, tá bom? Fica a dica aí, nos procure aí também, procure o seu gerente de contas aí se você usa ainda serviço de SMS, porque acabou isso daí. Enfim, mas SMS também virou febre uma época, golpe, né. Sim, Nem se fala. Por que que esses canais têm reduzido? Hoje em dia se usa muito pouco ligação, né. é verdade. Porque mais de 75% das ligações não identificadas não são atendidas no Brasil. Eu atendo, mas eu sou bobo. Mas Eu também. tem gente que não atende, nenhuma Sim. ligação não é identificada. Agora tem até uma funcionalidade no iPhone que é aquela que, Esse se o número não foi pergunta, né. identificado, eles perguntam, né. Uhum. Pergunta o que que você quer com a pessoa, né. É, isso aí. Aí a gente pode decidir se quer ou não quer atender. Exatamente. Então assim, todos esses outros canais que hoje tem o WhatsApp hoje tem a maior receptividade de mensagens, então você sabe que você vai entregar mais de 60% dessas mensagens, sabe que a taxa de abertura é altíssima. Por que que ainda é assim? Porque e-mail, SMS, ligações, como a gente falou, começou a ter essa prática de spam. O spam é o cara que fica recebendo uma porrada de coisa que ele não quer receber. Então,
eu nunca me inscrevi para receber oferta de consórcio. E aí começa a chegar ligação, e-mail e tudo mais, eu vou lá e bloqueio. Hum. E aí reduz o uso, a abertura, a taxa de abertura, a taxa de recebimento desses canais. No WhatsApp, o WhatsApp tem tentado o máximo possível manter a pessoalidade, né? Manter a proximidade, né? Como cotidiano na vida, principalmente dos países que se usam muito, e isso inclui o Brasil. O WhatsApp, então, isso faz com que sejam necessárias medidas restritivas e protetivas para o consumidor final da ferramenta. Então, É. para isso, e aí é onde a gente vai entrar no nosso outro tópico, essa situação de banimento é justamente isso, são medidas que são usadas para evitar spam, evitar golpes e tudo mais, que acabam por muitas vezes entrando em banimentos que não são previstos, mas que entram para o algoritmo. Então, se você trabalha com venda pelo WhatsApp, se você vende pelo WhatsApp, se você atende o seu cliente principalmente pelo WhatsApp, esse vídeo é para você. Se você não é cliente da Poly, principalmente, esse vídeo é para você se preparar e para você resolver aí, ou pelo menos ter uma luz de como solucionar o seu problema. Claro. Falando nisso, o que está por trás, ô Magda, desse banimento no WhatsApp? De onde vem isso? Escolhe aleatório? É uma escolha aleatória? Como que funciona? Tem um algoritmo? Dá uma passada geral para a gente entender como que funciona o banimento. Claro. É importante, pessoal, ressaltar que não é falta de sorte, tá? Muitas vezes a gente escuta, porque as pessoas, quando elas não entendem ao certo a lógica, vão se criando ali muitas teorias, né? E, enfim, as pessoas às vezes ficam um pouco confusas quanto ao banimento. Então, vamos esclarecer alguns pontos aqui. O banimento, ele é um conjunto de fatores que fazem com que o Meta perceba que você está utilizando o WhatsApp não da maneira que é esperado ser utilizado. Como Timóteo disse, não quer dizer que o fato de você fazer um disparo que você está errado. Na verdade, o que eles vão analisar é se você está fazendo aquele disparo de maneira adequada e quais são as informações que a gente precisa levar em consideração. Se você vai fazer um disparo, o ideal é que você esteja na API oficial do WhatsApp. Isso vai garantir que o próprio Meta, ao checar essa grande quantidade, esse grande volume de mensagens, ele vai identificar que aquilo é seguro, porque você está utilizando uma mensagem que já foi pré-aprovada pelo Meta e que você está usando os meios, as vias que são ideais para esse tipo de ação dentro do WhatsApp, para esse tipo de estratégia. Então, primeiro é não demonizar o disparo. O disparo, ele é legal, desde que a gente obedeça esses itens. O primeiro esteja na API oficial. Outro ponto importante que as pessoas não contam com isso é que muitas vezes elas pegam dados, né? O WhatsApp de outras pessoas, de outras empresas, ou seja, ela não pegou aquele telefone de forma autorizada daquela outra pessoa e faz um disparo e faz um envio de mensagem para outra pessoa. E quando ela recebe, então, por exemplo, se eu recebo uma mensagem de uma loja da qual eu nunca comprei ou nunca tive interesse de comprar, eu posso bloquear, eu posso denunciar, e isso tudo faz com que o algoritmo do Meta perceba que aquele disparo ele não é adequado. Então, além do disparo ser feito fora da API oficial, a gente tem também as denúncias e os bloqueios, né, de pessoas que escolheram não receber aquela mensagem. E quando as pessoas elas se posicionam desta maneira, o algoritmo já se preocupa em validar, em verificar o que está acontecendo dentro daquela relação. E é por isso mesmo, como o Timóteo muito bem introduziu, que a gente não tenha tanto problema de spam como a gente tem, por exemplo, com e-mail, com ligações e etc. Porque o WhatsApp ele é realmente muito bem analisado e gerenciado pelo grupo Meta. Então ele faz toda essa análise para evitar que situações como essas aconteçam. Então o banimento ele está em torno do conteúdo da mensagem, do volume de mensagem e também da opção do cliente de indicar aquela mensagem como um spam. Então, uma denúncia ou um bloqueio, isso tudo atrapalha bastante essa entrega de mensagem e possivelmente vai acontecer um bloqueio da sua conta. Tá, então a gente não tem como colocar, não tem jeito de colocar card, mas acho que os meninos colocaram, acho que a produção colocou aí na descrição, nosso vídeo recente sobre banimento, porque aí a gente vai falar, você que tá assistindo aqui fala: quero compartilhar com um amigo aqui esse vídeo, mas ele tem preguiça de assistir a live. Essa live também vai ficar gravada depois, mas aí tem um vídeo curto também que vai falar sobre, essas questões do bloqueio. A gente quis trazer para explanar melhor sobre o assunto, que muita gente pediu para entender um pouco melhor. Então, a gente tem
algumas práticas, né, e essas práticas podem acontecer também, tem que tomar cuidado em ambas as vias, mas assim, no WhatsApp Business e no WhatsApp pessoal, são muito complicados, que é spam, que é pegar e mandar a mesma mensagem várias vezes para uma lista fria, que eu nem conheço, volume muito anormal de mensagens, né, bloqueio, que você falou também é muito importante, porque sabe quando você vai bloquear, às vezes eu recebo aqui, às vezes, uma coisa assim que tem nada a ver, sabe, é uma venda de um condomínio lá em Floripa, né, não tenho nem dinheiro e nem moro lá, então, aparece um negócio desse, eu já vou lá e bloqueio, sabe. E aí quando você bloqueia tem a opção de você denunciar, e aí vem lá, não é mais necessário, é spam e tudo mais. Isso acontece, muita gente faz isso e já denuncia. Quando você tem bloqueio, já é um ponto, fala: "Ixi, essa pessoa está recebendo, essa empresa está recebendo muito bloqueio, então ela está sendo desagradável". Agora quando tem denúncia é mais complicado ainda. Então o algoritmo vai juntando essa questão de muito volume, taxa de abertura baixa, muito bloqueio, taxa de resposta baixa e denúncia, e acaba, acontecendo aí um bloqueio do. E isso é muito interessante, Timóteo, que as pessoas elas não têm conhecimento disso. Recentemente, um amigo entrou em contato comigo e ele me trouxe isso. Ele ficou bastante espantado. Ele falou: Nossa, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho meu número há anos, há mais de 10 anos, e eu fui bloqueado. Eu não entendi por que que eu fui bloqueado. Eu nem sabia que eu podia ser bloqueado, porque o que que eu estou fazendo de errado, né? Eu estou apresentando meus produtos para uma lista de clientes que já fazem compras aqui com a gente. Só que é o que você falou, esse volume de mensagens repetidas, né, que são enviadas de forma massiva para uma base, o Meta vai estranhar, principalmente porque você está fora da API oficial. Aí ele me trouxe, mas eu uso o WhatsApp Business, então eu ainda preciso estar na API? Sim, você precisa. E assim, as pessoas acham que quando a gente trabalha com um pequeno ou um médio, né, uma pequena e média empresa, que ele não precisa se preocupar com a saúde do seu WhatsApp, justamente porque eles entendem que o volume de troca de mensagem pode não ser tão expressiva, mas não é por aí. A gente tem que se preocupar com a saúde, inclusive se você é um pequeno empresário. Então, se preocupar com esse volume, com essa quantidade de mensagens que são enviadas, mesmo tendo uma lista de clientes que são fiéis e que aprovam ter aquela troca, ainda assim é um problema. Agora você vê, Timóteo, um telefone de 10 anos, uma empresa de 10 anos, ainda a primeira vez um banimento. Ele se assustou e já correu atrás querendo saber um pouquinho mais sobre a Poli. E o ponto que a Magda falou aqui que é muito bacana, que é esse de poder monitorar a saúde. Quando você traz o seu número, e aí, a primeira parte do merchan, quando você traz o seu número para uma API oficial, quando você traz o seu número e homologa seu número junto ao Meta, ele passa a ser reconhecido como um número de uma empresa que a Meta verificou o CNPJ, site, viu que a empresa existe, viu o contrato social, ela existe, a empresa funciona. Então ela reconhece lá para o consumidor final, aí vem lá escrito assim, essa empresa utiliza a solução da Meta para a empresa e tudo mais. Então, ela reconhece que aquilo é uma empresa e ela passa essa segurança para o consumidor e ao mesmo tempo ela, agora eu sei que é uma empresa, eu sei que aqui eu tenho mais segurança. Então, com isso eu consigo inclusive entrar lá dentro do meu gerenciador de negócio, consigo verificar a saúde do meu número, consigo ver se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Por que que eu estou falando isso? E aí não só do número oficial, tá, mas assim, a gente tem um banimento temporário e a gente tem um banimento permanente, né, Magda, como é que é isso daí? É, exatamente. A gente tem esses bloqueios que eles são temporários e eles costumam ser avisos, né, então a gente consegue recorrer junto ao Meta e solicitar, né, para voltar o número. E alguns casos, quando você ainda não enviou a documentação de verificação para o Meta, né, esse é o retorno que você tem, justamente para você enviar essa documentação para comprovar, mas você fica avisado, né, que esse tipo de bloqueio pode acontecer, ele é pontual, a gente consegue reverter. Porém, se o Meta compreender, se ele entender que naquele momento, a sanção ideal é bloquear, fazer a perda do número, o bloqueio permanente vai ser feito. E aí realmente a gente não vai conseguir recorrer mais, não é algo que a gente consiga reverter. E é o caso, por exemplo, que você, que tem um número de 10, 15 anos, né, um número que você já estabeleceu, já estabilizou no mercado,
vai correr um risco muito grande. Então, só para explicar, Timóteo, a gente tem 3 tipos, né, de WhatsApp. A gente usa o WhatsApp, o que a gente já conversa no dia a dia, que é o Messenger, é o nosso WhatsApp do dia a dia. A gente tem o WhatsApp Business, que é o WhatsApp que normalmente ele é utilizado por autônomos, né. E a gente tem o WhatsApp Business da API, então que é utilizado por pequeno e médio empreendedor. E isso é o que vai fazer com que esses pequenos bloqueios não aconteçam e também garantir que essa última instância, que é esse bloqueio permanente, Uhum. não aconteça. Entendi. O ponto que eu estava pensando aqui também que era importante a gente falar, é que é o seguinte, ah, tem uma série de coisas que a empresa pode fazer, a gente falou aqui de o que ela está fazendo, que acaba acontecendo, e o que ela pode fazer no WhatsApp Business e também no WhatsApp oficial, para contornar um pouco isso e fugir desse risco de banimento. Quais são as boas práticas de mensageria, de troca de mensagem que ela pode fazer para contornar isso? Ah, ótima pergunta, Timóteo. Eu já peço para vocês prestarem muita atenção nesse momento, que essa pergunta do Timóteo vai salvar vidas, vai salvar negócios. É muito importante que você se preocupe em colocar o seu número numa API oficial, tá? Por mais que você compreenda que vai ser uma movimentação que você não estava prevendo naquele momento, é ela que vai te dar essa tranquilidade para você poder fazer seus disparos. Então, o primeiro passo para mim, o básico é fazer essa homologação com a nossa API oficial. Uhum. Um outro ponto importante que a gente tem que observar muito é quem são as pessoas que nós estamos comunicando. Não use listas frias, como o Timóteo bem pontuou aqui. Como eu estava trazendo para vocês anteriormente, quando você comunica com uma pessoa que não é seu cliente, você falha 2 vezes. Você falha correndo o risco de você ter um problema com o Meta e você também prejudica a imagem da sua empresa com essa pessoa que recebeu essa mensagem. Então, vocês com certeza, eventualmente, já ouviram falar de alguém que recebeu uma mensagem de uma empresa, principalmente SMS, que recebeu uma mensagem de uma empresa que você nunca se comunicou com ela anteriormente. Naquele momento, você olha para aquela mensagem, olha para aquela empresa, e a credibilidade daquela empresa já cai bastante, né? Então a gente já fica ali bastante preocupado com relação à reputação daquela empresa, porque eu nunca passei meu telefone para aquela empresa, como que ela está comunicando comigo? Então, segundo ponto, evite utilizar essas listas frias. Então, se alguém tem um banco de dados que quer te emprestar e não faz parte do seu segmento, não são clientes da sua loja, né? Não são pessoas que autorizaram aquele tipo de comunicação, não faça isso, tá? Então, realmente a gente vai ter um problema muito grande. E, consequentemente, quando você faz esses disparos e você faz o envio dessas mensagens no formato de spam, né? Quando você manda, replica uma mesma mensagem para um grupo muito grande, você aumenta, né, as chances de você ser banido, né? Porque você está falando para o algoritmo do Meta que você está se comunicando de forma igualitária com um número grande de pessoas, ou seja, não é para resolver um problema, não é uma comunicação salutar, não é uma comunicação, permitida, Uhum. né, porque dificilmente você vai ter o mesmo assunto com uma lista de 500 pessoas. Então, toma cuidado com essas mensagens de spam. E a gente sabe também que até quando a gente vai criar, né, essas primeiras mensagens de troca, a gente tem que tomar muito cuidado também com o conteúdo dessas mensagens. Então, as mensagens elas têm que ter um conteúdo, que não seja um conteúdo que seja considerado pelo Meta, como um conteúdo perigoso. Principalmente quando a gente fala também de ações e qualquer outro tipo de troca de mensagens que tenham algum conteúdo que não condiz com a legislação local. Uhum. Então, é um ponto também para a gente se preocupar. Entendi. E quando eu tenho o evento do banimento, até voltando um pouco, mas só pensando, eu tenho uma série de consequências, né? Eu perco meu histórico, eu perco meu número, não é isso? Exato. E Não volto do zero, né? Não tem mais número. quando você tem esses pequenos bloqueios, você consegue recuperar, mas uma vez que você foi banido, Foi banido lá, meu número WhatsApp Business lá foi banido. E aí? aí realmente você perde a comunicação através desse número. E o mais frustrante realmente é os seus clientes descobrirem, né, que seu número não está mais ativo.
Então esse também é um risco, que a sua empresa não pode correr, principalmente se você é pequeno, médio empreendedor, que você está ali naquele momento se capacitando, avançando, fazendo investimentos importantes para dentro do seu negócio. Você que está começando, né, agora ou está já, mesmo que tenha muito tempo de mercado, mas está visualizando ali uma expansão, não corra esse risco, tá, não corra esse risco. Isso, além de prejudicar o contato com os seus clientes, você vai ter que comunicar com todos eles novamente, Timóteo, informar um novo número. Uhum. Então o seu cliente estava lá acostumado a usar uma mesma linha de telefone ali, uma mesma comunicação, vai ter que salvar um outro número, né, porque ali acabou, não tem mais comunicação, não tem mais troca. Então você vai ter esses 2 problemas, né, um problema realmente que mancha a reputação da sua empresa, e o segundo problema é esse retrabalho de você garantir um novo número, ter que ir atrás da sua agenda, lá no seu celular, dar um jeito de pegar todos aqueles números, colocar nesse novo telefone e começar de novo para avisar todo mundo que você está no número novo. Mas cuidado, se você for fazer um disparo, corre o risco ainda de você ser bloqueado de novo, principalmente se aquele número ele já está associado a uma empresa. Então isso pode criar um lastro ali e uma rede de bloqueios que vai te perseguir até você finalmente entender que o nosso a solução que tem uma API oficial é a solução ideal para o seu negócio. E agora o bloco especial para você que já é cliente da Poly, você que é cliente de outra plataforma oficial, mas está aqui sapeando a gente. Para quem está na plataforma oficial, existem ainda, a gente tem muito mais segurança, porque como eu falei, a empresa é verificada, existe e tudo mais. A gente tem cliente que dispara 10, 20, 30 mil mensagens por dia e tem a saúde da conta ok, e não tem problema com banimento. Mas ainda assim, numa API oficial, se você pisar fora da linha, você tem riscos de banimento. Sim, é verdade. Quais são as práticas que costumam acontecer e é a qualidade do template? O que que pode ter no template que pode dar uma flag negativa? O que que você já viu aí atuando no CS? Importante essa pergunta. Para você que já está na API oficial, você que já deu esse primeiro passo importante para a saúde do seu negócio, você ainda tem que se preocupar com alguns pontos, que uma vez que você já se organizou com relação a eles, você já pode ficar tranquilo. E para quem é cliente, pode já sabe que a gente orienta e a gente cuida de tudo isso dentro do processo de implantação. Então estão todos muito bem informados e acompanhados. Mas dentro do processo nosso de implantação, quando a gente faz, o cadastro do template, que é aquela primeira mensagem que a gente vai enviar para o nosso cliente, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo dessa primeira mensagem. Ela não pode ser uma mensagem, que seja agressiva, ela não pode falar de cobrança diretamente, ela não pode falar de partes do corpo humano, né, tem alguns pontos que são bastante, sensíveis. Como eu já mencionei, né, conteúdo às vezes que não esteja de acordo com a legislação local, né, então esses pontos a gente deve se preocupar. E é interessante porque às vezes o Meta ele faz inclusão, de alguns itens a Uhum. partir do momento que nós estamos vivendo, né. Eu lembro que na época das eleições, não sei se você vai lembrar, mas lá na Poli a gente viu alguns casos de clientes que vieram atrás da gente para homologar para a API oficial, e eles mencionaram que existiam termos que eram semelhantes aos termos que estavam sendo utilizados, dentro da política, e que acabou fazendo esse bloqueio. Então a gente também tem que estar atento com relação ao que está acontecendo atualmente, porque o Meta pode entender também como, uma mensagem perigosa. Tirando isso, evitar mensagens frias. "Oi, tudo bem?" Além de às vezes pode até dar certo de funcionar, de homologar, mas essas mensagens elas não são muito boas tratando Sem de demonstrar qual que é o relacionamento. objetivo da conversa, É, né? elas não são mensagens também que geram muito rapport com o cliente também, você não consegue ter ali uma taxa de resposta muito adequada também, além de muitas vezes acabar não sendo autorizado, né. Uhum. Além disso, novamente, como a gente já mencionou, não enviar mensagens para quem não quer receber as mensagens, tá. Então se você tiver um volume bem grande de pessoas te bloqueando e te denunciando, ainda assim a API não vai te salvar. Então toma cuidado com relação à lista que você está utilizando para comunicar com seus clientes. A API oficial ela torna bem mais difícil o bloqueio e o banimento, bem mais difícil mesmo. A gente vê isso bem raramente. Só que se você tem uma prática que não é legal, que está fora da prática ideal, como a gente já mencionou,
por exemplo, com o envio de mensagens para listas de clientes que não de pessoas que não são clientes ou que não escolheram estar dentro daquela lista, e se aquela pessoa te bloqueia, isso pode ser um problema também para sua empresa. Essa questão do opt-in e opt-out é importante, tanto opt-in quanto opt-out. Nossa, muito. Essa é uma ótima dica. Para os próximos anos aí, a Meta tem falado muito disso nos eventos que a gente participa lá do WhatsApp Summit. Eles têm falado muito da importância crescente de ter o opt-in para receber, inclusive, conteúdo de marketing, né? Porque o conteúdo de utility, geralmente é uma empresa que eu já comprei, cadastrei o meu número e estou recebendo ali uma atualização, talvez da minha compra, do meu pedido, rastreamento do pedido. A autenticação, eu basicamente esqueci minha senha, pedi para me mandar um código ali pro meu WhatsApp. Então também tem agora no marketing, eles têm cada vez mais pegado com isso, inclusive, já tem uma restrição de quantidade de template de marketing de uma só empresa e no dia que um cliente pode receber. Então tem mudado isso cada vez mais, então é bom ficar de olho nesse ponto, que a pessoa aceitar e estar disposta a receber esse tipo de campanha de template e ter o opt-out também, que é É, não quero mais receber esse tipo. Se você isso. manda só um template de campanha, principalmente esses de marketing, de promoção, e não tem a opção não quero mais receber, não estou interessado, só tem assim, sim ou com certeza. Aí é problema. É, porque por que que ele está falando isso? Isso é um ponto muito importante. As maiores empresas que a gente já conhece, elas já fizeram essa movimentação. Vocês com certeza já devem ter percebido que essas empresas que vocês estão comunicando, quando eles enviam uma mensagem, eles deixam lá um botãozinho escrito: "Não quero mais ser acionado por este canal". Porque se você não dá essa opção para o usuário, né, para o seu consumidor, qual que é a opção que ele vai ter? Te bloquear. Então, o que que vai acontecer? Bloqueios múltiplos e sua conta vai ser banida. Importantíssimo ter essa opção dentro desse template que você está enviando. Legal. E a gente tem até histórico aqui de clientes. Até a gente conversou com o Leandro da BuzzLead esses dias aqui. E ele fala muito sobre isso, como a Pod, porque lá eles procuraram, a gente já se conhecia e tudo mais, mas eles procuraram o WhatsApp oficial justamente por causa de banimento. Eles Banimento. fizeram uns envios em massa lá e tiveram problema e tudo mais, e com a Poly solucionaram isso. Agora não tem mais necessidade de aparelho, agora consegue ter vários atendentes lá, tudo que a Poly já soluciona, mas resolveu esse problema. Eu tinha pedido antes da gente falar de começar para colocar aí, né? Colocou aí na descrição o link também do depoimento do Leandro, se tiver colocado é legal, que é bacana o pessoal conferir. E dito isso aí, pessoal, agora é hora de faturar. O seguinte, a Poly Digital, ela é uma fornecedora, a gente tem mais de a Poly tem mais de 7 anos aí de história solucionando o atendimento de pequenos e médios negócios. Nós somos pioneiros em pequenas e médias empresas no Brasil. Nós somos reconhecidamente, inclusive, a empresa que mais cresce no Brasil de pequenos e médios negócios, né? No ano passado, esse ano também nós estamos buscando aí ser os que mais crescem no mundo, quem sabe. Mas a Poly tem propriedade para falar desse tipo de solução de problema. Então, Com certeza. ela pode não só transformar o seu atendimento trazendo uma solução eficiente para vendas, com vários atendentes de um só número, com várias funcionalidades de inteligência artificial que a gente lançou recentemente. A gente fez até nossos últimos papos aqui focados nisso daí, lançando as nossas funcionalidades, com transcrição de áudio. A gente já tem bot com IA também, que foi a nossa conversa passada, que buscam otimizar o atendimento do cliente, vender mais e reduzir custo, que faz parte também de uma operação saudável. Então, a Poly tem todas essas ferramentas para ajudar no seu negócio. E, não é de quebra, mas principalmente você ter um número oficial, ter uma empresa, um número homologado no WhatsApp para evitar esse banimento. Então, nós temos a solução ideal para você. Se você não conhece, entre em contato com a gente. Tem um QR Code aqui na tela. Eu vou mudar a promoção aqui, tá, produção? Tem um QR Code na tela com uma promoção especial para você que fechar conosco de hoje até o final desse mês. Então, você que fechar conosco até o final desse mês, vai ter uma condição especial que, na sua compra, você vai ter isenção de 100% da taxa de implantação. Então, entrando aqui no Apoio, a gente tem ali a mensalidade, tem uma taxa de implantação para fazer o treinamento da equipe, onboarding, configuração completa da sua plataforma. Você que comprar conosco, ler esse QR Code, falar com o nosso time de atendimento, eu vou isentar em 100% da taxa de implantação. É bom, não é? Excelente, o que que é isso? E é importante isso que o Timóteo falou, que a gente tem solução para qualquer tamanho de negócio. Então, se você é pequeno e está receoso, acha que não é para você sim. A gente tem promoções como essa que o Timóteo te trouxe, mas a gente tem condições também muito direcionadas para a realidade do seu negócio. É isso aí. Então, você que
tá namorando a Poli já tem um tempo, ou você que tá assistindo nossa live falou assim, nossa, eu tô com problema de banimento, eu vi aqui esse menino chamando aqui pra essa live, e agora eu ouvi eles falando, eu preciso resolver esse problema. Vem fazer parte do nosso time da Poli, vem trazer segurança pro seu número e vem pra plataforma oficial do WhatsApp. Então, entre em contato conosco, aproveite essa condição especial e aí já entra aí para o ano de 2026 preparado para vender muito, para vender muito com segurança, inclusive. E aí a gente vai conseguir orientar você para você entender qual que é a melhor opção para você, como você pode começar com uma operação desse tipo. E, além disso, além da plataforma, além da segurança da plataforma do oficial do WhatsApp, nosso time de sucesso do cliente aqui na Poli está sempre disposto a monitorar junto com você a saúde do seu número, a saúde da sua conta, Com para que você consiga manter um bom relacionamento com a meta. É isso, e eu vou dar uma dica para vocês. Para quem eu quero que vocês provem pra gente que vocês assistiram até o final. Então, quando vocês forem ler esse QR Code atrás do seu desconto, eu quero que vocês mandem na mensagem que foi o Timóteo que prometeu. Prova pra gente que vocês ficaram até o final, lê o QR Code e fala: "O Timóteo prometeu isenção de implantação". Fala lá que às vezes vai dar certo. É isso aí. Magra, então, falamos muito aqui de banimento, às vezes, assim, se a gente fosse falar disso daqui, além do vídeo que teve no YouTube, além dessa live, ia ter pano pra manga aqui, pra gente bater um papo, mas a gente falou muito de opt-in, opt-out, volume de uso, WhatsApp Business oficial, né, usar a plataforma, a API oficial do WhatsApp, boas práticas, e você falou muito bem que banimento não é azar, né, É. banimento ali é gestão, é conduzir bem ali o atendimento e tudo mais. Qual que seria a sua mensagem final aqui que você gostaria de deixar para o nosso espectador aqui que está nos ouvindo e falando sobre banimento? Qual que é a dica que você deixa matadora para eles? Bom, pessoal, dica principal: se você não está na API oficial, por favor, para ontem, vamos entrar na API oficial. A API oficial ela garante maior estabilidade para a sua conta, além de que passa muito mais confiança para o seu cliente. Agora, para você que já está na API oficial, é bom você sempre se concentrar, como eu disse, nessa lista de cliente que você está se comunicando. Evitar spam e evitar se comunicar com quem não quer falar com você. Lembrem-se, né? Quem sabe a regra do jogo dorme muito mais tranquilo e vende mais. É isso aí. Magno, obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, por você gastar esse tempinho conosco aqui falando sobre sucesso do cliente mais uma vez, né? Voltando às raízes aí, falando mais uma vez sobre o WhatsApp, sobre banimento, sobre esse tema, como eu falei. Espero poder contar contigo outras vezes aqui em outros Sempre. papos, como especialista em WhatsApp, especialista em sucesso do cliente, tá? Eu acredito que vai ser muito bom. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado por participar conosco até aqui, você mesmo. Você que quer acompanhar a Poli, a gente está presente em todos os canais digitais, nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok, No YouTube. no YouTube. Aqui no YouTube você confere aí, a gente tem vídeo direto saindo aí de como é que você faz para vender mais, como é que eu vou fazer na Black Friday, como é que eu vou vender muito na Black Friday, como é que o meu número não é banido, como é que faz para eu colocar o URA no meu WhatsApp, como é que eu uso ferramenta boa, como é que eu uso CRM, como é que eu faço fluxo de venda. Tem só aula aí, a gente dá aulas. E a gente sempre tá soltando, além dos cortes, dos shorts, que a gente solta sempre aí, que muitas vezes os shorts são cortes, que a gente solta aí também tem vídeo com duração um pouquinho maior aí para você profissionalizar o seu negócio. Então dá uma futricada aí, olha o histórico, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as novidades sempre que a gente lançar vídeo. E deixa aí nos comentários dos vídeos, manda no comentário aqui, sugestão. Olha, eu quero ouvir vocês falando de como eu faço para aumentar minha venda de calçado no WhatsApp. Aí, só para responder sua pergunta, vou dar um jeito de fazer pelo menos uns shorts sobre isso. Isso é verdade. Muita gente, esse vídeo aqui é resultado de comentário. Então você que quer interajar aí, interaja. Interaja, converse conosco, dê sugestões que a gente vai tentar atender o seu pedido, vai tentar trazer informação para você. A ideia desse canal da Poli no YouTube é principalmente trazer informação e revolucionar o pequeno e médio negócio. Nós também estamos presentes nas plataformas de podcasts, Deezer, Apple Podcasts e YouTube Music. Então siga lá também, confira, fique de olho no Conexão Poli Digital. Compartilhe esse vídeo aqui depois com aquele amigo seu que está com problema de banimento, resolve o problema dele e vem fazer parte aí da Poli. É isso? É É isso? isso. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Vejo vocês até a próxima e tchau. Até mais.